Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 5 de julho, sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, meus queridos, hoje já sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Estamos aproximando do final de semana, aproximando do domingo, o dia do Senhor. E o Evangelho de hoje nos convida a uma reflexão da nossa caminhada, como todos os dias o são. Jesus vem nos falando, nos ensinando, nos mostrando a nossa missão. E às vezes, meus queridos e amados irmãos, na nossa caminhada, muitas das vezes nós procuramos ir àquelas pessoas que são justas, dirigir aquelas pessoas que já são pessoas ocupadas com o projeto, ou seja, pessoas que fazem algo na igreja. Às vezes nós pensamos que é a essas pessoas que nós temos que nos dirigir. E quando ouvimos uma leitura dessa do Santo Evangelho, nós percebemos o quanto nós, muitas das vezes, agimos errado. Agimos de maneira que o próprio Jesus não agia. O Evangelho de hoje nos fala que Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Esse homem, cobrador de impostos, na época, era considerado homem explorador. Era considerado homem cheio de pecado. E, no entanto, Jesus o convidou a segui-lo. E, como aconteceu naquela época, às vezes acontece hoje também. Se nós convidamos alguém nessa situação para que possamos fazer parte de alguma coisa, para divulgar, para fazer o reino de Deus acontecer, se nós escolhemos pessoas com essa mentalidade de pecador, às vezes também somos criticados como Jesus foi. Às vezes somos taxados de que essas pessoas não podem fazer parte. Essas pessoas não devem ser convidadas. Isso é comum a gente ouvir. Mas no relato desse Santo Evangelho nos mostra que Mateus, ouvindo esse convite,
Ele se levantou e seguiu Jesus. E os convidou para ir à sua casa. E lá na casa de Mateus havia os Jesus, seus discípulos e algumas pessoas também cobradoras de impostos. E o que eles fizeram? Começaram a criticar a atitude de Jesus, como nós falamos. A atitude de Jesus convidar alguém que não era digno na visão deles. E Jesus, de maneira muito sábia, dirigiu-se a eles dizendo: Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Ou seja, a missão de Jesus era resgatar essas pessoas que eram doentes não fisicamente, pessoas que eram doentes da alma, pessoas que eram doentes na sua caminhada, no seu coração impuro. Essas pessoas eram a preferência e a meta de Jesus, para que eles se convertessem, como esse também o converteu. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Ou seja, Jesus quer o amor, quer a compaixão, quer a piedade daquelas pessoas que vivem em condição que não é agradável. Jesus age diante dessas pessoas com amor, age diante dessas pessoas fazendo com que elas se convertam. Quero misericórdia e não sacrifício. E continua Jesus a sua fala: de fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Quer maior esclarecimento do que este? Quer a maior clareza do que essa fala de Jesus? Ele não veio para os justos, mas para os pecadores. Não que ele queira que os pecadores continuem sendo pecadores. Não que ele queira que as pessoas que fazem algo de errado continuem praticando algo errado. Mas o projeto e a missão de Jesus é fazer com que essas pessoas mudem de atitude, mudem de comportamento. Portanto, queridos e amados irmãos, diante de um relato, diante de uma leitura, diante de uma mensagem como essa que Jesus nos fala, que nós possamos rever a nossa caminhada, rever as nossas atitudes, rever como eu estou trabalhando as pessoas que precisam da minha misericórdia, como eu estou me comportando diante daquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, não conhecem e não sabem como fazer que o reino de Deus aconteça. Que nós possamos, meus queridos e amados irmãos, ter cada dia mais consciência da nossa missão, do objetivo e da missão que Jesus colocou em nossas mãos. Que nós possamos ser justos e nunca, jamais criticar aquelas pessoas que praticam algo que não condiz com o projeto do Senhor. Que nós possamos ser misericordiosos com essas pessoas. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.